sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News FM na frequência delas. Especial Dia da Mulher. Elza Soares, porque a gente merece, Elza Soares. Hoje a frequência por aqui é nossa. Nossa, que levaremos, ao que tudo indica, mais 300 anos para atingir a igualdade com os homens, segundo a Organização das Nações Unidas. Nossa, que ainda temos remuneração muito menor, cerca de 20% menos do que os homens brasileiros, e a diferença aumenta ainda mais se forem mulheres negras. Não avança como vendaval. Que somos diariamente agredidas. Só no ano passado, pelo menos 18 milhões de mulheres sofreram alguma forma de violência, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A cada minuto, 35 mulheres foram agredidas física ou verbalmente. Começa agora a nossa transmissão pelo YouTube da Band News FM, programação especial de Dia da Mulher, mas ó, não tô sozinha nessa aqui não. Comigo hoje, as jornalistas da Band News FM, que tem uma redação formada por muitas mulheres, que trabalha com muito foco no público feminino. Estou aqui com a Bruna Baroni. Oi, Bruna. Tá. Oi, Roberta. É um prazer estar aqui nessa roda de conversa nesse dia tão importante, tão especial, dia de celebrar as mulheres, dia de luta, dia de refletir sobre tudo que tem acontecido e o que vai acontecer nos próximos anos, buscar aí caminhos. Prazer enorme estar aqui. É isso aí. Também estamos com Larissa Alves. Bem-vinda, Lari. Bem, obrigada, Roberta. Boa tarde para você, para a Bruna, para todo mundo que está acompanhando a gente pela nossa live no YouTube, também nas nossas redes sociais. É isso, vamos refletir muito, falar muito sobre a importância de tantas questões que a gente traz aí ao longo de todos os dias, né? Mas hoje a gente vai trazer vários recortes aí para a gente discutir isso mais a fundo, né? Acho que o Dia das Mulheres, acho que merece, né? Todo esse espaço que a gente está dando agora na nossa programação. E temos convidadas muito especiais. Conosco no estúdio também Maíra Saruê, diretora de pesquisas do Instituto Locomotiva. Maíra, muito bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde a todas e todos, um prazer estar aqui. Bom, temos também com a gente hoje, aqui nessa live na Band News FM, Rachel Maia, CEO e fundadora da RM Consulting, que presta consultoria em diversidade e inclusão, e do Instituto Capacita-me, primeira mulher negra a ocupar cargos de diretoria em diversas companhias globais, como Lacoste e Pandora. Temos a Rachel Maia. Oi, Rachel. Boa tarde. A Rachel já então vai conectar com a gente. Vou apresentar, para chegar mais aqui, a Luciana Terra, advogada especialista em compliance cultural, promoção e defesa dos direitos da mulher. Atua com mulheres vítimas de violência, também diretora jurídica do Me Too Brasil. Luciana, bem-vinda. Boa tarde. Temos Luciana? Acho que tá sem o áudio dela. Oi, Luciana, tá me ouvindo por aí? Luciana tá aqui? A gente tá sem o áudio da Luciana por enquanto, mas a gente vai tocando aqui, daqui a pouco elas já conectam aqui pra gente começar o nosso bate-papo, né, Rô? Isso, eu vou começar então com um dado do Instituto Locomotiva, que foi divulgado hoje, pra gente aproveitar bastante a Maíra aqui no estúdio, e que eu acho que chama muita atenção e ilustra essas desigualdades que a gente comentou na abertura. Mulheres negras com ensino superior recebem 55% a menos do que homens brancos com o mesmo grau de escolaridade,
E aí, na comparação com mulheres brancas, essa diferença aumenta ainda mais. Só que aí um outro dado de violência, né, Maíra, apontando que 43% das trabalhadoras brasileiras já sofreram pessoalmente algum tipo de preconceito ou de violência no trabalho. E aí eu acho que a gente entra numa questão muito importante, que é a da consciência em relação a essas violências, porque com certeza esse número está subestimado. Com certeza mais mulheres sofreram violências e preconceitos durante a jornada de trabalho. Tem outras pesquisas, outros números que conseguem dar a dimensão da nossa falta de consciência para as pequenas violências que acontecem todos os dias. Hoje mais cedo, as nossas apresentadoras aqui, a Carla Bigato, a Sheila Magalhães, deram depoimentos sobre violências, assédios que sofreram já no passado e que na época nem reconheceram como assédios tão graves. Tem números que ilustram essa nossa falta de consciência ainda, Maíra? Bem-vinda. Certamente, muito obrigada. Eu acho que a gente pode falar de consciência, né, de perceber. Eu acho que as violências são tão frequentes e tão comuns que acabam justamente sendo naturalizadas pelas mulheres, né? Então é normal você estar ali no mercado de trabalho e ganhar menos que um homem. É normal você ter que desempenhar mais funções. É normal você ser a única mulher da reunião e ser a pessoa que tem que servir o cafezinho, por exemplo. Ou você ser a pessoa da família que precisa sair mais cedo para buscar o filho na creche. Tudo isso vai sendo naturalizado, né? Como se fosse dado, só que a gente está falando de uma desigualdade. Como é dado desde sempre, muitas mulheres, de fato, não percebem que por trás disso tem uma série de outras questões e a gente está falando de desigualdade, sim. Eu acho que tem um dado que exemplifica bem isso, que é quando a gente fala de violência doméstica contra a mulher. Quando a gente pergunta para as mulheres, e pensando na última pesquisa que a gente fez em parceria com o Instituto Patrícia Galvão, lá no Instituto Locomotiva, quando a gente pergunta se as mulheres já foram vítimas de violência doméstica, esse número é cerca de 33%, 35% das mulheres dizem que sim. Quando a gente tipifica ali todos os tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, por exemplo, a gente fala de agressões verbais, não só agressões físicas, a gente fala de violência patrimonial, etc., 50% das mulheres percebem que já sofreram algum tipo de violência, né? Pelo menos 50%, dependendo do dado, vai até acima de 70%. Então, acho que isso mostra um gap mesmo que a gente tem, que tem a ver com naturalizar situações que são situações fruto de uma profunda desigualdade entre homens e mulheres. Dentro desses 50%, vocês colocam as opções dos tipos de violência, por isso que elas conseguem reconhecer, ou parte delas, né? De falar, eu fui vítima de violência. Exatamente. Quando a gente vai explicando cada tipo de violência, as pessoas vão se dando conta de que, sim, isso são violências e que, então, se reconhecem enquanto vítimas de violência doméstica. Isso também a gente vê em várias esferas. Por exemplo, quando a gente pensa mulheres que sofreram violência obstétrica. Quando a gente usa o termo violência obstétrica, né, as mulheres mães não acham que não sofreram violência. Quando a gente vai explicando tudo que, né, tem a ver com violência obstétrica, mais mulheres vão se reconhecendo como vítimas dessa violência. Eu acho que essa é a importância e a necessidade de se falar sobre esses assuntos a fundo, né? De se compartilhar experiências para que as mulheres vão entendendo que não é uma questão individual, né? É uma questão realmente social. Várias mulheres passam por situações iguais que têm aí questões sociais por trás, né? Não é simplesmente uma mera coincidência que tantas mulheres vivenciam esse tipo de situações. Vamos colocar as nossas outras entrevistadas na roda. Agora sim temos a Rachel Mayan, da RM Consulting, presta consultoria em diversidade, inclusão, foi CEO da Pandora, da Lacoste. Oi, Rachel, tá ouvindo a gente agora? É a Luciana que a gente tem agora. Luciana Terra, advogada especialista em promoção de direitos da mulher, diretora jurídica do Me Too Brasil. Oi, Luciana, bem-vinda. Boa tarde, queridas. Um prazer estar aqui com vocês. Hoje é um dia extremamente feliz para nós, mulheres, mas é o dia que eu mais trabalho no ano, porque onde a gente tem os espaços para falar sobre o tema, a gente procura ocupar no dia de hoje, porque o dia, na verdade, das mulheres são todos os dias, considerando que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, infelizmente. Luciana, a gente estava conversando aqui com a Maíra Saruê, diretora do Instituto Locomotiva, justamente sobre a consciência em relação às violências. Queria te ouvir também se isso independe da condição social e racial. Bom, infelizmente as mulheres pretas, elas estão nos índices de violência, inclusive no último
relatório do Fórum Nacional de Segurança Pública, elas sofrem 50% mais violência do que as mulheres brancas, e nisso, obviamente, nós vemos a desigualdade estrutural que temos da sociedade também de raça e de gênero. Considerando isso, infelizmente, a violência contra a mulher é uma violência que atinge todos também os níveis e classes sociais. Obviamente que as mulheres que estão em posições privilegiadas, elas têm outras condições e igualdade aí de oportunidades para conseguir sair da violência, como contratar uma advogada, ter uma psicóloga. Já as mulheres que estão em condições sociais desfavorecidas, elas têm mais dificuldade de sair da violência, seja até mesmo, semana passada eu entendi um caso em que a mulher fugiu da casa, que ela morava com o agressor, via uma chave de fenda, foi para a casa da mulher brasileira e não tinha para onde ir, ela teve que ir para uma casa-abrigo e que também não tinha vaga. Então, assim, obviamente que essas diferenças estruturais ficam latentes também nos índices de violência contra as mulheres. Você, Luciana, aqui Larissa Alves falando com você agora, você traz esses dados, né, do Observatório da Segurança também, enfim, e tem um dado importante que essas agressões, a maioria delas são feitas dentro de casa, então assim, são agressores conhecidos, né, 75% dos casos, pelo menos de feminicídio, foram responsáveis aí por parceiros ou ex-parceiros, ex-companheiros da vítima, né, então a gente entra ali numa questão muito complicada, até de como se proteger disso. A gente conversava sobre a questão de como você evita, né? Como você faz para evitar esse certo tipo de coisa. Porque às vezes a mulher tá ali numa condição de violência e ela, ao se separar, ela se torna até mesmo mais vulnerável, porque de repente ela tem um medo de uma retaliação até maior, né? Então eu queria saber como que seria essa proteção, né? Falta uma proteção jurídica mais efetiva, judicial, né, mais efetiva, para que a gente consiga evitar já isso antes disso se tornar um feminicídio, né? Ali a violência já no começo. O lar não é um lugar seguro para as mulheres, infelizmente. E considerando que nós temos instrumentos jurídicos, a Lei Maria da Penha terceira, a maior lei do mundo em proteção para as mulheres, mas nós não temos efetividade. E também nós estamos aí num machismo estrutural que atinge inclusive o judiciário. Estamos aí recentemente vendo também o fenômeno dos red pills, que são os homens que propagam essa misoginia. Então, a prevenção, a melhor forma de prevenção é a educação para toda a sociedade, assim como o acolhimento, o não julgamento dessa mulher, o fortalecimento, como eu sempre digo. Eu sou advogada, faço boletim de ocorrência, faço protetiva, faço o que for necessário para uma mulher sair dessa situação. Só que quando eu preciso fazer isso, eu faço isso com muita tristeza. Por quê? Porque todo o nosso sistema já falhou. Falhou saúde, falhou educação, falhou sistema de justiça e falhou a proteção e a igualdade da sociedade de todas as mulheres. Porque quando chega uma violência dentro de casa, é uma ponta de toda a estrutura que estamos inseridas, de todas as desigualdades, sejam mulheres na política, mulheres em cargos de liderança, mulheres também em ambientes públicos, andando na rua, usando o transporte público. E isso, esse machismo estrutural que nós temos aí, infelizmente incentivado por esses movimentos aí, red pills, e também com o movimento político, não podemos esquecer também aí que tivemos uma questão aí contra a questão de gênero, contra os nossos direitos, e que fizeram esses índices de violência aumentarem de forma expressiva. Sim, a Luciana citou esses grupos de homens que vêm pregando o ódio contra mulheres. Daqui a pouquinho a gente pode até voltar a esse assunto, só aproveitando mais um pouco a presença da Luciana, que ela vai ter que sair um pouquinho mais cedo, depois a gente passa para a Maíra também, porque a Luciana faz parte desse grupo, do Me Too, que chegou há 2 anos aqui no Brasil, trazido depois, é claro, da repercussão toda do trabalho nos Estados Unidos, que revelou grandes casos de assédio de artistas, de atores nos Estados Unidos. Como é que vem sendo esse trabalho aqui no nosso país? Quer dizer, que tipo de denúncia de violência contra a mulher que mais chega aí para vocês? Bom, o movimento do Me Too veio para o Brasil aí
após também desencadeado por uma denúncia de um produtor cultural. Na época tinham 32 mulheres vítimas, e além da campanha nós também fizemos uma parceria com o Projeto Justiceiras na época, que fez todo o atendimento psicológico, assistência social, jurídico e médico para todas as mulheres que chegavam vítimas de qualquer tipo de violência. O projeto Me Too, ele é especializado em violência sexual, mas chega para nós todos os tipos de denúncias, sendo 95% dos casos de violência psicológica, que é uma violência que antecede as demais violências. Então, a mulher, quando denuncia, né, no nosso canal, ela tem todos os atendimentos de forma voluntária e gratuita, seja de assistência social, psicóloga, advogada e uma rede de apoio e acolhimento. Como eu disse, fazer uma denúncia, um boletim de ocorrência, nós fazemos, mas o que precisamos é do fortalecimento dessa mulher, entender também a estrutura social dela, para que ela realmente consiga sair do ciclo da violência, porque é uma violência que acontece entre quatro paredes, em que o agressor é alguém conhecido, muitas vezes é o pai dos filhos, ou o companheiro, ou o marido, em que a mulher está nessa situação e não consegue se desprender por uma questão, em sua maioria, de dependência financeira e também de uma dependência psicológica. A gente está em rede agora, nessa programação especial de Dia das Mulheres, agora os ouvintes de Porto Alegre, João Pessoa, Salvador, Vitória, Fortaleza e Rio de Janeiro acompanhando aqui a programação. Uma roda de conversa que a gente abriu para refletir nesse Dia Internacional das Mulheres. Com a gente está aqui a Luciana Terra, que é advogada, está representando aqui a ONG Me Too Brasil, e também a Maíra Saruê, que é diretora de pesquisas no Instituto Locomotiva. Luciana, Bruna, que está falando aqui, eu queria aproveitar o gancho, né, que você estava falando sobre o trabalho que vocês fazem na ONG Me Too, e a gente viu recentemente que uma colega sua foi ameaçada de morte por causa do trabalho que ela faz, a advogada Luanda Pires. Eu queria saber se isso é comum no trabalho que vocês fazem e se a lei hoje no Brasil quem protege essas mulheres vítimas de violência. Infelizmente, isso é comum. A Luanda aí foi ameaçada diante de um caso de grande repercussão. Eu também já fui ameaçada diante de um outro caso de grande repercussão que eu estava atendendo. Infelizmente, isso é comum, contudo, nós não temos nenhuma regulamentação de quem defende os direitos das mulheres. Não temos, infelizmente. Então, esse caso da Luanda pode ser emblemático para que nós consigamos consolidar também uma rede de proteção para as mulheres e pessoas que trabalham na rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Por quê? Porque o agressor, ele culpabiliza a pessoa que está empoderando, fazendo algo para aquela mulher sair do ciclo da violência. Então, ele quer aniquilá-la de qualquer forma, mas o problema, a responsabilidade não é de quem está defendendo e muito menos da vítima que denuncia. A responsabilidade é do agressor. Luciana, essas violências contra essas pessoas, né, como a Bruna mesmo estava falando, essas pessoas que protegem, né, que não necessariamente estão sendo protegidas, cresceram, porque o que a gente vê muito assim, tem um caso já que estourou um pouco aí nas redes sociais, inclusive, de um influencer, né, que justamente estava fazendo isso, agredindo, né, verbalmente, ali com mensagens de ameaça, algumas feministas, né, mulheres que se posicionavam contra os posicionamentos dele ali na internet, e ele mandava ali mensagens ameaçando, processo ou bala, enfim. Então a gente tá vendo assim, parece que quanto mais a gente fala sobre o feminismo, a gente fala sobre essa questão das violências, a gente denuncia essa questão da misoginia, do machismo, cada vez esses casos de homens que vão se doendo por essas falas, vão crescendo e vem aí essas ameaças, né? Então o que você tem percebido como Me Too Brasil também, se isso cresceu nos últimos anos e como se deu isso? Não sei se vocês perceberam que cada vez que as mulheres avançam, vem algum movimento para nos conter de alguma forma. E, infelizmente, e aí incentivados por um momento político que estávamos, teve um aumento desses discursos de misoginia, ou seja, ódio de mulheres por serem mulheres. Infelizmente, no Brasil ainda não é criminalizado a misoginia, esse discurso de ódio contra mulheres, mas tem um PL, né, um projeto de lei em andamento, e isso é uma forma de violência contra a coletividade, contra todas as mulheres, porque incentiva, sim,
outros homens a praticar o mesmo discurso, que se veem representados, embasados de alguma forma em isso. Obviamente, inclusive no relatório do Fórum Nacional de Segurança Pública, houve um aumento, sim, da violência motivado pelos discursos por representantes políticos do nosso país. Sim. Luciana Terra, advogada especialista em promoção de direitos da mulher, diretora jurídica do Me Too Brasil. A Luciana vai ter que sair. Infelizmente, você fica devendo uma participação maior com a gente, hein? Ficamos tristes. Pessoalmente, fico a tarde inteira, a gente vai para um happy hour depois. Aê, ficou a dívida. Aí falou nossa língua mesmo. Obrigada, Luciana. Obrigada, queridas. Feliz dia para todas. E a gente aceita os parabéns, mas a gente também aceita direitos iguais. Aliás, é o que a gente busca todos os dias. Principalmente. Eu vou aproveitar aqui a deixa, enquanto a gente tira a Luciana do ar, vamos colocar a Rachel Maia, CEO da RM Consulting, que presta consultoria em diversidade e inclusão. Vou até trazer um dado aqui para a roda para a gente já puxar com a Rachel. Falando dos salários das mulheres, que são em média 20% menores do que salário dos homens globalmente, esse dado é da Organização Internacional do Trabalho, reforça aí a necessidade de medidas de transparência salarial que poderiam colaborar na solução dessas desigualdades salariais que são tão grandes. Aproveito já para colocar a Rachel Maia com a gente aqui, ex-CEO da Pandora, da Lacoste. Rachel, muito obrigada pela sua participação. Bem-vinda, boa tarde. Tá ouvindo a gente direitinho por aí? Estou ouvindo vocês bem, boa tarde. É uma satisfação estar aqui com vocês. Ontem eu estava na Casa Band, hoje eu estou na Band mesmo? De novo. Daqui a pouco eu estou sentada na cadeira aí com vocês. Venha que você está bombando, viu? E queremos muito te ouvir. Ainda bem que você chegou aqui para a nossa transmissão. Estou aqui eu, Roberta Russo, Larissa Alves, Bruna Baroni, Maíra Saruê, do Instituto Locomotiva, prazer. E, Rachel, eu queria passar para você falar um pouquinho agora, porque você fala de um lugar de referência para muitas mulheres. Inclusive, isso fica ainda mais claro no livro, em que você conta toda a sua trajetória de mulher negra, mulher periférica, que chegou não só a cargos tão altos em empresas globais, mas em empresas do mercado de luxo. Como é que foi essa sua jornada em empresas de luxo para tentar trazer mais diversidade e mais mulheres a essas posições? E por que essa discussão em relação a salário ainda é tão difícil no Brasil quando a gente faz a comparação de homens e mulheres negras e mulheres brancas? Primeiro, é bom demais estar aqui nessa roda com mulheres. Eba! Né? 5 mulheres falando do universo corporativo, do universo empreendedor. 5 mulheres falando de como podemos galgar mais justiça nesta sociedade. É disso que eu estou falando. Então, neste momento, ouvintes, internautas, nós podemos e queremos nosso lugar de fala. Como que eu cheguei lá? Bom, eu entendi que eu queria trabalhar em empresa global. Meu nome se escreve Rachel. Na minha casa, me chamavam de Raquel. Eu não pedi para me chamarem de Rachel. Porém, como eu defini trabalhar em empresa global, eu fui atrás da língua inglesa. Eu só sabia falar the book is on the table. Eu só sabia o verbo to be. E aí eu peguei o meu dinheiro de rescisão e investi em mim mesma. Fui para o Canadá, fiquei lá fazendo trabalho de house cleaning, de faxineira, e estudando na parte da tarde. Foi isso que eu fiz. Só fazendo estudo de inglês, porque eu queria voltar para o meu Brasil e aplicar em empresas globais. Foi aí que eu comecei a trabalhar no luxo. E esse luxo não foi necessariamente de portas abertas para a diversidade, não. Esse luxo, ele questionava a todo momento por que você, uma mulher negra de pele retinta, estava fazendo sentada numa das principais cadeiras. Então, hoje, nós, mulheres, ainda estamos celebrando esse mês internacional da mulher, esse dia em especial da mulher, que ainda precisamos, mas que seja um processo transitório. Foi por questões de escolha, foi por questões de ambição, foi por questão de ação, foi por questão de comprometimento.
Então, meninas, para todas que estão me ouvindo, para todas que estão me assistindo através das páginas, dos web pages e assim por diante, nós somos as precursoras da nossa história. Se não for eu, você, quem será a decisora da minha história, da tua história? Se não for agora, quando será a tua decisão de fazer essa transformação que é aquilo que você deseja? Então, é isto. Eu decidi sim estar no mercado de luxo naquele momento, porque aquele era o meu momento. Eu decidi estar no mercado de luxo porque aquele mercado me atraía. Como hoje, eu sou conselheira das maiores empresas aqui no Brasil, maior empresa de turismo, maior empresa do mercado financeiro, maior empresa do minério, mas eu continuo estudando. Eu fiz 5 MBAs. Esta é a forma que eu entendi que seria suporte para galgar o meu crescimento. Conhecimento é poder e ninguém nos tira. É mais ou menos por aí, meninas. Maravilha. Rachel, Larissa aqui agora falando com você. Eu queria trazer... Tudo bem? Estamos te ouvindo bem. Não, eu perguntei se está tudo bem com você, Larissa. Tá tudo bem, tá ótimo. Obrigada, viu, Rachel? Prazer imenso falar com você. Queria que a gente trouxesse também essa questão, a gente fala muito do recorte de gênero, né? Mas queria também, assim como você já disse da sua própria experiência, trazer essa questão do recorte racial, que é um recorte dentro do recorte de gênero, né? Então, teve a Folha publicou hoje relatos de algumas juízas, a Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, juízas negras que falavam sobre o preconceito que elas estavam sofrendo ali dentro do ambiente em que elas trabalhavam, né? A questão era a seguinte, era mais em relação a como era um certo tipo de silenciamento da mulher preta ali, né? Então elas comentavam que elas eram mais respeitadas ou mais aceitas quando tinha uma colega branca do lado, então tinha relatos muito fortes, inclusive, delas conseguirem entrar em estacionamentos exclusivos ali do lugar onde elas trabalhavam, somente com uma colega branca ao lado, ou em momentos quando elas eram as juízas que presidiam ali a audiência, em julgamentos, elas também sentiam que elas eram interrompidas muito mais vezes, elas não eram respeitadas da forma como elas gostariam de ser respeitadas. Uma das falas, elas dizem até que não é por uma arrogância, quero ser respeitada como juíza, mas quero ser respeitada como uma juíza, uma mulher, assim como um homem branco é respeitado também quando ele está presidindo ali uma audiência. Então, esses relatos trazem muito essa questão da figura da mulher preta, do silenciamento da mulher preta, e quanto é difícil, às vezes, dentro desse recorte de gênero mesmo, da própria mulher preta conseguir se sobressair, principalmente nesses cargos de liderança, de respeito. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência nisso e porque ainda é tão difícil, né? Como lidar nesse cenário, a mulher preta dentro desse cenário de liderança e como que isso funcionou, pelo menos na sua experiência. Larissa, muito obrigada pela pergunta, mas não foi por ser uma mulher preta que eu sentei na cadeira de presidente e sento na cadeira de conselheira. Foi por ter a competência de. Então, esta é uma parte que tem que ser muito bem referenciada. São as minhas qualificações que me levam a fazer o que eu faço hoje, tá bom? Isso é importante. Eu vou trazer um exemplo, não de juíza, eu vou trazer um exemplo da minha pessoa. Ontem, ao sair da Band, da entrevista, eu fui comer um hambúrguer, né, com a taxista, minha amiga Esther, que está comigo há mais de 5 anos, ela é minha parceira em vários aspectos. Cara, ela faz inglês, hoje a gente faz várias coisas juntas, né? E eu procuro empoderar com capacitações para que ela faça outras coisas na vida dela. E a minha diretora de marketing. A hora que nós estávamos saindo da hamburgueria, voltando, né, na calçada, estávamos caminhando, né, devagar, éramos 3 mulheres pretas, caminhando devagar, parari, parará. Aí nós demos uma paradinha, porque a minha diretora estava fumando, papapi, papapá. Pararam 2 carros de segurança daquela região ali. 2, não foi um, foram 2 carros de segurança. Aí a gente olhou uma para a outra assim e falou assim: vocês sabem
estão parando, porque é 3 mulheres preta grandona aqui no meio da rua, quase meia-noite, né? Aí nós olhamos uma para outra e falamos assim, eu olhei assim e falei, cara, meu filho tá com febre, eu preciso ir embora, vamos escolher qual batalha para este momento. Eu falei, olha, eu fácil, eu pergunto pro cara ali, qual é o problema? Eu tenho algum problema para que vocês parem nesse momento aqui, porque eu estou aqui tendo um bom momento com as minhas amigas, ou qual é o lance aqui? Ou eu vou para casa ver meu filho? Aí eu falei, quer saber? Eu escolho as 2 batalhas. Fui lá e falei, qual o problema? Algum problema? A gente está com alguma dificuldade aqui? Ou é só porque são 3 mulheres pretas? E ele viu que eu me posicionei e assim foi. Ele falou, não, senhora, tá tudo bem. Vocês estão com algum problema? Porque ele viu que eu me posicionei. E aí eu falei, não, a gente não está com nenhum problema. O senhor está com algum problema? Ixi. Acho Acho que travou. deu uma travadinha. Rachel tá escutando a gente, acho que deu uma travadinha aqui na resposta dela. Caiu. Quando a gente refaz a conexão com a Rachel, eu queria passar, ainda falando sobre esse assunto das desigualdades, das dificuldades no mercado de trabalho, de volta aqui com a Maria Saruê, que é do Instituto, diretora de pesquisas do Instituto Locomotiva, para a gente voltar a falar sobre feminismo. Vocês têm algum número, Maíra, que ilustre essa ideia de como as mulheres vêm se posicionando em relação ao feminismo, de como a sociedade também vem se posicionando? Eu estou te perguntando, por causa desse movimento masculino que prega o ódio contra as mulheres, a gente tem um outro dado interessante que eu já vou colocar aqui na roda também, sobre pesquisas do que é o feminismo, o que é uma mulher feminista, que vem aumentando no Google de 1º de janeiro a 28 de fevereiro de 2023, essas pesquisas aumentaram e muito. Eu estava lembrando até do documentário da Nara Leão, que fica bem claro ali que ela não gosta de ser chamada de feminista, mas ela abre caminhos, ela revoluciona uma geração, ela é exemplo para que outras mulheres tenham uma atitude diferente e acabem ali ultrapassando barreiras para chegar em posições que não eram comuns na época. Então, sim, ela era uma feminista. Tem dados que ilustrem essa atitude, como que isso está nas diferentes classes sociais? Sim, eu acho que tem alguns termos que ficaram um pouco estigmatizados por falta de conhecimento mesmo. E feminismo é um exemplo, né? Quando a gente pergunta se as pessoas são a favor, por exemplo, de igualdade de direitos ou de igualdade salarial ou de compartilhamento, né, entre homens e mulheres ou de compartilhamento de tarefas domésticas, que são pautas feministas, tanto homens quanto mulheres concordam majoritariamente. Quando a gente usa o nome feminismo, essa concordância cai, né? Então, eu acho que feminismo acabou ficando uma palavra muito estigmatizada e não é entendida como uma igualdade de direitos. É como se as mulheres quisessem ser mais que os homens, sendo que a luta tem a ver com igualdade de direitos. Tem um outro exemplo para te dar que é muito parecido ao que acontece ao feminismo. Quando a gente fala de aborto, a palavra tem um significado simbólico super forte, né? Uma palavra que já foi muito alvo de disputa, ainda que seja aborto previsto por lei. Quando a gente faz pesquisa sobre interrupção da gravidez em caso de estupro, por exemplo, ou nos outros casos previstos por lei, a imensa maioria das mulheres e dos homens acaba sendo favorável. Então, a gente tem essas palavras que ficam contaminadas por uma disputa política mesmo, né? Ser feminista é quase que um xingamento para muitas pessoas, quando, na verdade, é uma busca por igualdade de direitos. A mesma coisa quando a gente fala de aborto previsto por lei, é uma palavra super estigmatizada, mas quando a gente vai na situação concreta, né? Quando a mulher entende que ela ganha menos que um homem, quando uma mulher é estuprada, engravida e tem toda a questão de seguir ou não, e aí é uma decisão individual, né? Não estou defendendo que todas as mulheres façam o aborto, né? Mas quando se fala sobre cada mulher poder ou não decidir continuar com aquela gravidez, também quando a gente aproxima essa mulher que viveu essa situação, todo mundo conhece alguém que viveu uma situação parecida, né? A grande maioria conhece. E aí se entende o real significado dessas palavras, feminismo, aborto, etc. E cresce muito a favorabilidade a essas pautas, né? Então, tem essas questões. E é uma loucura quando isso acontece entre as próprias mulheres também, né? De a gente ver outras mulheres usando como se fosse um xingamento você ser feminista. Como é que a gente trabalha para mudar essa mentalidade?
Eu acho que dados são sempre uma fonte de informação que mobiliza as pessoas, né? Quando a gente fala assim, olha, homens e mulheres no mercado de trabalho, os homens ganham mais do que as mulheres, né? As mulheres ganham só 80% do que ganham os homens. Quando a gente olha para as mulheres negras, esse percentual é ainda mais baixo. Acho que trazer para perto esse tipo de situação, falar da implicação prática e esmiuçar um pouco essas palavras, são caminhos para a gente conseguir mobilizar aí mentes e corações. E mostrar para a pessoa que isso acontece com ela também. Exato. E se não com ela, com colegas, enfim, né? Exatamente. E aí eu acho que as pesquisas são muito importantes porque trazem a dimensão disso, né? Elas trazem que a maior parte das mulheres brasileiras, por exemplo, já sofreram violência doméstica. Né? E aí, então, vamos entender o que é violência doméstica, que situações são essas, vamos entender que o seu relacionamento, o que acontece lá, não é uma questão sua, mas é uma questão estrutural e que envolve muitas outras mulheres, né? Eu acho que as pesquisas são importantes, uma ferramenta importante, porque mostra que as mulheres não estão sozinhas, né? Que aquelas situações não precisam ser toleradas, né? E normalizadas no cotidiano. Vamos colocar mais uma nessa roda? Olha lá. Olá, eu sou a jornalista Ana Paula Padrão e eu tô aqui para desejar um feliz mês da mulher a todos, todas e todes. Sim, todes. Eu sei que algumas pessoas ficam muito incomodadas com o uso da linguagem não binária. Sabe o que eu acho? Eu fiz um texto que eu vou ler aqui para vocês. Eu acho que a palavra tem muito poder. A palavra constrói realidade. Ela traz para o mundo real situações que, por não querer ver, alguns preferem não comentar. Por outro lado, a palavra não dita vai tornando invisível aquilo que alguns de nós têm medo de olhar. Por exemplo, pessoas não binárias, pessoas LGBTQIAP+, e muitas outras realidades. Violência doméstica. Uma mulher é espancada a cada 2 minutos no Brasil. Estupro de crianças. Uma menina é estuprada a cada 15 minutos no Brasil. Feminicídio. O Brasil é o 5º país do mundo em número de mulheres que morrem de forma violenta. Carga mental, machismo, racismo. Tem gente que acha melhor chamar tudo isso de mimimi. Eu acho que não. Quando a gente usa a palavra precisa para nomear aquilo que já é uma realidade, aquilo deixa de ser invisível. Quando eu uso, por exemplo, por empatia e por respeito, a linguagem não binária, o que eu estou fazendo é reconhecer a existência desse outro, dar visibilidade a essa pessoa. Isso pode ser muito incômodo para alguns, mas não é menos real por causa disso. Então, nesse mês da mulher, o que eu desejo é que a palavra tenha cada vez mais poder e traga para a arena todas e todes que durante tanto tempo não eram visíveis. A gente agradece a participação da Ana Paula Padrão no Prosa Delas. A gente vem ouvindo várias mulheres ao longo da semana, com textos, com ideias, com obras, com frases femininas, para a gente ir tocando aqui ao longo da nossa programação. Rachel Maia está de volta com a gente agora, a gente já ajustou aqui seu som. A gente estava falando sobre feminismo, sobre o conceito de feminismo, a gente lembrava até da Nara Leão. Eu queria aproveitar para te perguntar como que foi isso para você. Outro dia, conversando com uma líder de uma grande empresa de comunicação, uma pessoa que eu admiro, ela falava sobre como até os olhares masculinos são diferentes para as mulheres em rodas de conversa, em ambientes de poder, né? Sobre muitas vezes os homens não olharem nos olhos das outras mulheres, assim como fazem com os outros homens. Queria saber de que forma isso te pegou e se em algum momento você viu a necessidade de se masculinizar para caber nesses papéis de poder. Vou dar uma resposta rápida para não cair no perigo de cair aqui a conexão. Sim, é verdadeiro, isso acontece. E a Larissa ainda perguntou aí se com mulher preta é mais complexo. Sim, é mais complexo. Quanto mais raro se tem a presença, mais você choca aquele universo. Mas nós temos que ser resilientes. Nós temos que praticar a ação. Mesmo que o olhar seja excludente,
nós definimos o nosso lugar de fala. Nós temos que ser simples nas nossas ações. Então, sim, diversas vezes, meninas, eu em reuniões, eu dava a ideia, fazia a construção da ação, o cara do meu lado repetia a mesma ideia, ele era ovacionado. Eu procurava estratégias de falar novamente a mesma ideia e deixar claro para que eles entendessem que aquela ideia nasceu da minha pessoa. Então, sim, existe a ideia de nós, mulheres, sermos resilientes. É uma jornada de transformação. Negar que não existe este olhar excludente não é favorável a esta transformação cultural. O que é importante é ações para que possamos transformar esta realidade. Exemplos de ações, metas que nós possamos colocar mais mulheres, metas que nós possamos colocar mais mulheres negras na liderança, metas que nós possamos colocar mais minorizados nesses espaços que ontem não tinha nas salas de reuniões e assim por diante, nos empreendedorismos. Então, eu, como fundadora da RM Consulting, que é uma empresa de solução ESG, nós procuramos potencializar isso nas empresas. E é este discurso que nós temos que fazer e o teste do pescoço em todo o nosso ecossistema. Se a mesa que você participa, você não vê essa pluralidade, você tem que começar a praticar a partir do seu ecossistema. Aí essa transformação se torna realidade. Rachel, você traz sobre essa questão da pluralidade, né? Então, muito se fala em diversidade e inclusão. E a questão aí é que essas duas palavras aí são usadas como sinônimos, diversidade e inclusão. Quando, na verdade, a gente consegue ter ambientes diversos, mas sem ter inclusão. Então, aí eu queria te perguntar, qual é o problema, qual é a problemática de você ter um ambiente totalmente diverso sem que você realmente inclua essas pessoas? Porque, de certa forma, isso pode contribuir de alguma forma para que, sei lá, as pessoas não se sintam confortáveis ao ponto de continuarem naquele ambiente ou de crescerem naquele ambiente. Então, eu queria entender de você como isso pode ser perigoso, você ter ambientes diversos, mas, ao mesmo tempo, sem criar esse conforto para que toda essa diversidade seja ali adequada ao ambiente. Larissa, eu adorei a provocação, e se vocês me permitirem, eu vou fazer esse letramento, porque letramento é diferente de treinamento. Letramento nós desconstruímos para construir novamente. Então, nós estamos desconstruindo. Diversidade e inclusão não são sinônimos. Diversidade é você trazer quantitativamente mais pluralidade. Quer completar, Maíra? Eu só ia comentar que a gente faz muito senso de diversidade nas empresas também, Sim. Junto com a biodiversidade, e a gente sempre olha para essas duas esferas, porque, em geral, as empresas ficam na cabeça, e acho que era isso que a Rachel ia falar também. Precisamos ter mais pessoas de minorias sociais. Então, precisamos ter mais mulheres, precisamos ter mais pessoas negras, mais pessoas com deficiência, etc. População LGBTQIA+. Mas se esquecem de que não basta colocar pessoas diversas, é preciso que elas estejam incluídas. Então, é importante medir isso também, porque senão você acaba reforçando preconceitos ao invés de desconstruir. E aí é um trabalho importante, que é isso que a Rachel estava falando, né? Você tem um trabalho de letramento, você precisa contar para aqueles colaboradores por que essa ação está sendo feita e qual é a expectativa com aquilo e fazendo com que todo mundo esteja jogando o mesmo jogo. E, ao mesmo tempo, ir monitorando, né? Melhoramos na inclusão? Ótimo, mas melhoramos também... melhoramos na diversidade? Ótimo, mas melhoramos também na inclusão? As pessoas de grupos minorizados estão se sentindo incluídas de fato ou elas estão sofrendo preconceito? Se elas estão sofrendo preconceito, de quem? É de um superior, é de um colega de trabalho, é de um cliente, quando a gente fala de varejo, né? Então, é preciso mapear isso tudo e falar muito sobre, para que as pessoas, de fato, percebam os prejuízos que isso causa
para carreiras individuais e para a sociedade de forma Mas geral. aí a gente está até partindo do princípio de que as pessoas sabem falar sobre isso, de quem está lá no cargo de liderança, né? Quem é que vai ensinar essas pessoas? Porque geralmente já são pessoas, são homens brancos, basicamente, aqui no Brasil. Como é que a gente treina essas pessoas? Quem é que vai fazer a mudança, né? A virada de chave. E cai no problema de que o discurso da diversidade já existe nas empresas, com toda a questão ESG e tudo mais, mas na prática é muito diferente. Por isso que tem uma série de consultorias, né, como a da própria Rachel, como a Iodiversidade, uma série de consultorias que surgiram nos últimos anos para apoiar as empresas nesse caminho, né? Porque não adianta um líder, homem branco, que não tem essa vivência e que não tem esse letramento, tentar fazer essa transformação. Não vai funcionar. E sempre olhar, né? A gente está olhando só para quem está nas fábricas ou a gente está olhando para os cargos de liderança também? Porque é preciso olhar para todos os níveis hierárquicos. E entra nisso também de qual é o papel ali do homem, no caso em relação a homens e mulheres, qual é o papel do homem nessa discussão toda. Porque a gente fala sobre isso, o líder normalmente ali é um homem branco e tudo mais, mas muitas vezes a gente vê pessoas se ausentando de saberem sobre o assunto. Então, e muitas vezes pela justificativa de não é o meu lugar de fala. Então, a gente, é um cuidado talvez que a gente precisa ter, né? Até para todo mundo que está ouvindo a gente, muitos homens também acompanhando a gente aqui pela nossa live, de qual o papel do homem nessas condições, nesses momentos. Porque é importante que todo mundo saiba de todas essas pautas. Não é uma pauta exclusivamente... Não é porque a gente fala sobre feminismo que é uma pauta que só a mulher vai falar. A gente precisa entender qual é o papel do homem dentro disso e como ele pode contribuir para essa pauta, para o crescimento dessa discussão. Agora, o que não dá mais para a gente aceitar, né, é justamente isso. É se esconder, a gente aceitar que pessoas se escondam atrás do não é o meu lugar de fala, né? Justamente para que ela não saiba, não se atualize, não saiba como que estão as pesquisas, não saiba o que está acontecendo, porque você acaba entrando numa bolha, né? E eu acho que como você tem uma estrutura que joga contra, ser antirracista, ser antimachista, é um exercício cotidiano, né? Então, o tempo todo a gente precisa refletir sobre as nossas ações. Eu já vivenciei situações muito parecidas com o que a Rachel falou. Tinha uma pessoa que me acompanhava em algumas reuniões, eu precisava fazer uma reunião antes para ele me falar como eu tinha que me portar e uma depois para ele contar para mim a reunião da qual eu tinha participado. Né? Então, será que os homens estão fazendo isso? Será que eles estão conseguindo ouvir as mulheres e tratá-las de fato como iguais e como profissionais que são? Né? Eu acho que é um exercício de autoquestionamento, de olhar para o lado. Será que as pessoas em volta de mim são todas parecidas comigo ou tem diversidade? Porque uma série de estudos, um estudo bastante conhecido da McKinsey, inclusive, mostra que ambientes mais diversos favorecem, inclusive trazem mais lucros para as empresas. Né? Então, quando a gente está falando de bolso, quando a gente está falando de negócio, eu acho também que é um caminho aí para mobilizar um pouco as empresas a olhar para isso. Né? A gente não está falando apenas de um papel social, de um papel de reparação das empresas. Também estamos falando disso. Mas também tem uma questão de que ambientes diversos são melhores para os negócios e para as empresas. Né? Então, como que a gente promove essa diversidade de fato, considerando aí a equidade, considerando inclusão, considerando diversidade? Sim, falam que diversidade não é uma palavra, é atitude, né, Maíra? Agora, você que tem todos os dados na mão, com tudo isso que a gente citou até agora, a taxa de desemprego maior entre mulheres, de acordo com dados do IBGE, né, 9,8% no quarto trimestre de 2022, enquanto homens 6,5% no mesmo período. Também esses dados sobre a violência, a cada 35 minutos as mulheres agredidas verbal ou fisicamente. Tem dados para a gente ficar mais otimistas sendo mulher aqui no Brasil? Acho que tudo tem um lado bom e um ruim, né? Nos últimos 20 anos, dobrou o número de mulheres chefes de família e a gente sabe que muitas mulheres ingressaram no mercado de trabalho formal. O que é positivo, porque a gente tem dados que 90% das mulheres acham que é importante para elas serem economicamente independentes, né? Então, ter o próprio dinheiro. Era uma demanda das mulheres entrar no mercado de trabalho formal, e digo formal porque o trabalho não remunerado sempre foi feito por mulheres, né? O trabalho do cuidado sempre foi feito por mulheres.
A grande questão é que as mulheres entraram no mercado de trabalho formal, mas não deixaram, né, não conseguiram que fosse compartilhado o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado com a casa, com as crianças, né? E aí é uma rotina puxada, né? Eu acho que toda mulher que trabalha fora, e mesmo as que não trabalham fora, está exausta, né? A gente vive um momento de exaustão total, sobretudo as mulheres com filhos. E aí a questão esse trabalho não está sendo compartilhado, né? Tem a discussão recente sobre carga mental. Então, tem o homem que ajuda, que pega na escola, que lava a louça, mas quem perde noite de sono pensando em caderneta de vacinação dos filhos que está atrasado, né? Pensando em o que minha criança vai comer amanhã e etc. Então, essa carga de trabalho não remunerada acaba, inclusive, impactando o trabalho formal das mulheres. Muitas mulheres acabam não podendo aceitar, e sobretudo mulheres com baixa escolaridade, trabalhos menos qualificados, porque elas dependem do Estado para deixar os filhos na creche. A creche fecha às 4h e ela mora na periferia de uma cidade grande. Como que ela vai conseguir cumprir a carga de trabalho e pegar a criança na escola, na creche às 4h? Não vai conseguir, né? Ou vai ser mandada embora porque está faltando, porque a criança está ficando doente. Então, faltam políticas públicas também para apoiar as mulheres nesse cuidado com a casa e com a família. Rachel Maia tá de volta com a gente. Tá difícil a conexão hoje. Rachel, a Bruna que tá falando aqui, a gente ainda não se falou diretamente. Você tava falando sobre a diferença de diversidade e inclusão. Se quiser terminar seu raciocínio, fica à vontade. Rachel. Tá ouvindo a gente? Agora ela voltou. Não. Eita! Ainda bem que temos outras várias mulheres maravilhosas nesse estúdio pra gente seguir conversando. Vamos falar sobre licença maternidade também, porque, aproveitando já o seu gancho, Maíra, a gente tem que rever, será, a licença maternidade? Eu tava vendo aqui, inclusive, um estudo que a Fundação Getúlio Vargas fez recentemente, mostrando que metade das mulheres perde o emprego 2 anos depois de terem tirado a licença maternidade, muitas vezes demitida sem justa causa, por iniciativa do próprio empregador. Onde é que está o problema? É da empresa? Ou é o período da licença maternidade? O que a gente tem que discutir aí exatamente? Eu acho que o que está por trás disso é um problema de não compartilhamento de tarefas, né? Então, a mulher, ela precisa, ela que se ausenta durante a licença maternidade, fica em casa sozinha cuidando da criança, né? Porque né, se ela for casada, o pai da criança vai ter só 5 dias para apoiá-la e ela tem que assumir essa carga toda. Pouquíssimas empresas dão mais tempo. Dão mais tempo, e quando dão são 20 dias ou 2 meses, né? A gente não tem uma licença que pode ser compartilhada, não existe a possibilidade do homem, por exemplo, ficar mais tempo com a criança. E a gente sabe que as crianças, né, os bebês demandam muito mais cuidados, ficam mais doentes quando vão para a creche, etc. E as mulheres que vão faltando no trabalho para poder ficar com a criança quando ela está doente, para levar no pediatra, que tem que levar todo mês, etc. Né? Eu acho que esse dado da GV, ele reflete, que é super importante, reflete 2 questões, assim. A primeira é esse estigma de licença maternidade, né? Eu já vi chamarem licença maternidade de férias. Ah, quando você tirou férias. Não é férias, né? É um trabalho, não sei quem aqui passou por isso, mas é um trabalho extenuante cuidar de um bebê 24 horas por dia, né? De um bebê que não dorme. E da casa e tudo mais, isso. E acho que tem, então, essa questão da mulher se ausentar por um tempo, disso não ser respeitado, né? A gente já viu muito em pesquisas, muitos homens, inclusive, falando que as mulheres devem ganhar menos porque saem de licença maternidade, e tem uma questão depois que essa mulher volta sendo mãe de um bebê, né? De um bebê de até 2 anos, que é o período da pesquisa. É uma rotina diferente, e se o trabalho não é compartilhado, de cuidado com a criança, como de fato não é no Brasil, acaba carregando muito sobrecarregando essa mulher e impacta no trabalho dela, né? Esse compartilhamento de tarefas, ele tem camadas muito mais profundas do que a gente imagina muitas vezes, né? E quer dizer muito sobre a liberdade da mulher e sobre a própria posição que ela consegue alcançar no mercado de trabalho. A Lari quer fazer pergunta ou quer chamar a história dos aplicativos, que a gente vai trazer também, Lari? Olha, eu vou trazer um levantamento antes da gente chamar para trazer a questão do assédio sexual de novo aqui para nossa discussão, principalmente agora em relação ao mercado de trabalho, conectar as 2 coisas. Isso porque um levantamento da consultoria de jurimetria Data Lawyer, feito a pedido da Folha de São Paulo, apontou que as ações trabalhistas que citam assédio sexual cresceram 200% desde 2018
2018. Ou seja, os pedidos foram crescendo aí, principalmente nos últimos anos. Queria entender um pouco isso, sabe, sobre esse dado, né? São muitas denúncias, né? São muitas denúncias de assédio sexual dentro do ambiente de trabalho e são violências e violências como a gente está tratando aqui o tempo inteiro. E são vários tipos de violências que as mulheres sofrem dentro do mercado de trabalho, dentro do ambiente de trabalho e aí a gente tem esse dado com a porcentagem de assédio sexual. Então, queria entender como que estão as pesquisas em relação a violências dentro do mercado de trabalho, violências contra a mulher. Olha, a gente mapeia sempre assim uma série de violências que vão do assédio sexual até as mulheres serem desrespeitadas em função de gênero. Eu acho que esses números crescem, né? Crescem as denúncias porque tem que se falado mais sobre, né? E é isso, quanto mais a gente fala sobre, as pesquisas são um mecanismo importante para isso, mais as pessoas percebem, as mulheres percebem que aquilo não é uma situação comum e que, né, ela tem inclusive um aparato jurídico ao qual recorrer. Então, eu acho que sobe a notificação, mas não necessariamente sobem os casos de violência contra mulheres dentro do ambiente de trabalho, que são super comuns, né? Então, a gente falou lá no começo que as mulheres não estão seguras dentro de casa, mas elas também não estão seguras na rua, porque, né, a gente sabe que casos de estupro acontecem a todo momento, e elas também não estão seguras no ambiente de trabalho. Nem no médico, né? A gente traz aí recortes, Histórias horríveis. A gente está atualizando aqui todos os dias a questão do radiologista que abusou de uma paciente. No parto. Então, assim, e mais denúncias vão vindo à tona. Então, assim, a gente vai vendo que a mulher, na verdade, ela não está segura em nenhum lugar, né? Exatamente. Quando a gente fala de um machismo estrutural, quer dizer que ele está em todas as instituições, né? Em todos os espaços. Quando a gente fala de um racismo estrutural, porque também é importante sempre a gente lembrar que as mulheres negras, pretas ou pardas, sofrem mais violências ainda do que as mulheres brancas, né? Então, a gente precisa olhar, né, o que é ser estrutural. É uma situação que vai se repetindo com formas variadas, mas dentro de todas as instituições. É na família, no trabalho, é no atendimento de saúde, é na rua, né? E aí a gente precisa olhar para isso tudo. Agora sim, vou trazer para nossa discussão a Marília Moreira, ou então a gente quer voltar então com a Rachel? Tá, então vamos voltar com a Rachel, depois a gente vai passar um videozinho da Marília. Vai, Bru. Rachel, tá de volta aqui a Bruna que tá falando. Você estava falando anteriormente sobre a diferença entre diversidade e inclusão. Quer terminar seu raciocínio? Vou concluir rapidamente a questão a diversidade é você trazer a parte quant, trazer corpos diversos para o universo, o ecossistema que você assim definiu. A inclusão é você levar o sentimento de pertencimento. Então, quando você traz o indivíduo para aquele ecossistema, isso não significa que ele se sente pertencente àquele ecossistema. É necessário fazer todo um treinamento, é necessário fazer todo um acompanhamento, é necessário fazer interlocutores, tanto os stakeholders internos quanto os internos, tanto os minorizados, quanto aqueles que não foram, né, não fizeram parte dessa sociedade excluída, para que eles entendam como acolher. Porque, caso contrário, você simplesmente fazer uma ação de aumentar o número da diversidade sem letrar, sem trazer o conhecimento de como o sentimento do pertencimento deve ser gerado, é só uma grande confusão que você está trazendo para dentro da corporação. E, automaticamente, isso não vai surtir efeito. Você não vai fazer com que isso surta efeito para as cadeiras de liderança. E é onde nós temos que fazer com que aconteça. Hoje, no Brasil, nós temos 68% de homens ainda na cadeira de liderança e só o restante para os minorizados, no caso do gênero, da diferença entre homem e mulher. Se nós falarmos de mulheres na cadeira de presidência, nós temos apenas 14%. Se eu colocar nesta conta herdeiras, mulheres herdeiras, nós vamos para um dígito na questão percentual. Ou seja, nós temos que olhar de forma muito mais equânime.
Nós temos que fazer com que a sociedade seja justa. Nós temos que olhar para direitos humanos. E, neste momento, nós estamos falando de uma sociedade justa para as mulheres, para que daqui a um tempo nós possamos falar de Mês das Mulheres, Mês Internacional das Mulheres, apenas como história nos livros. Porque nós não precisamos de mês para celebrar Mês da Mulher. Nós todos os dias devemos celebrar o nosso dia, mas para hoje nós devemos fazer ações propositivas para que nós não tenhamos uma sociedade injusta como nós temos hoje. Rachel Maia, vou ter que encerrar. Te agradeço demais pela presença com a gente, CEO da RM Consulting, presta consultoria em diversidade e inclusão. Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima. Um beijo. Maíra Saruê, do Instituto Locomotiva, muito obrigada pela sua presença com a gente. Até uma próxima também. Bom trabalho para vocês. Muito obrigada. E obrigada às minhas parceiras aqui, Bruna Baroni e Larissa Alves. Primeira de muitas parcerias. Até mais, meninas. Até. Tchau, tchau. Beijo. Você ouviu Na Frequência Delas. Especial Dia da Mulher, na Band News FM. Band News FM. Hoje pode, com Carol e Crema. Oferecimento pressolândia.com.br, o melhor site para